Bem-vindo todos para mais uma videoaula. Hoje a gente vai fazer só uma resolução de exercício. A teoria que a gente acabou de ver foi a teoria clássica do aerofólio fino, em que a gente aproximou a linha de arqueamento do aerofólio, aquela linha média entre a superfície extradorso e o intradorso, como a linha representativa da aerodinâmica do nosso aerofólio. Lembrando que aerofólio é o que é a nossa chamada asa bidimensional. Então a gente assume que não tem nenhuma variação ao longo da envergadura dessa asa, então nenhuma variação, né, no fluxo transversal. E por causa disso nós podemos representar todo o escoamento a partir do que ocorre nessa seção aqui da asa, ok? Apenas simplificando para o que passa só nessa seção. No caso, essa seção ela foi aproximada, portanto, para apenas a linha de arqueamento, que é essa linha, esse tracejado, que é a distância média, e a nossa condição de contorno do problema de escoamento potencial foi aplicada nessa linha, nessa superfície, a partir do que é chamado de folha de vórtice. E para garantir isso, a gente aplicou a condição de não penetrabilidade. Então, a gente zerou a velocidade na direção normal a essa superfície, né? Então, a direção normal aqui é fazer o produto escalar com a velocidade induzida do escoamento potencial, que era a folha de vórtice, mas o escoamento uniforme, e aí a gente obtia as equações que precisavam ser resolvidas, né? A solução, no final das contas, que a gente obteve, só para fazer uma breve revisão, as equações que a gente obteve era a partir da derivada da linha de arqueamento. Então, a gente chegou à conclusão que dz dx precisava ser igual àquela série de cossenos. E dessa forma a gente podia resolver para um aerofólio para uma forma arbitrária a partir da série de Fourier. Para todos os termos, desde n0 até n maior que zero. E lembre-se que esses n's, esses ANs, esses coeficientes ANs, eles vêm da aproximação que a gente fez para distribuição de circulação. Tá? No caso aqui dos ANs era 2π, integral de 0 a π, dz dx cosseno de nθ. Então, se a gente resolver esses coeficientes da forma que estão aí, a gente tem toda a forma de distribuição de circulação do nosso aerofólio. E com isso a gente prevê a sustentação e arrasto, lembrando que o CL ele era dado pelo 2π, A0 mais A1 sobre 2, e o CM em relação ao quarto da corda era dado por π sobre 4, A2 menos A1. E com isso a gente caracterizava esse aerofólio. Tá? Então a gente vai fazer um exemplo, resolver na prática um caso. Esse caso aqui a gente vai ver que tem uma solução muito mais simples do que pelas integrais, mas também a gente pode fazer pelas integrais, isso a gente vai fazer no segundo momento. Tá? Então vou apagar aqui essa breve revisão e vamos definir qual que é o nosso tipo de aerofólio. Tá? Esse aerofólio ele é chamado de aerofólio parabólico. Por quê, né? É meio óbvio. Mas a forma da linha de arqueamento será dado por uma parábola. Essa parábola ela termina com o bordo de fuga em 1 e ela tem uma altura máxima definida pela letra grega delta. E, obviamente, o ponto de máximo está na metade do caminho, tá? Na metade da corda. Então, o vértice dessa parábola tem que estar nessa metade para a gente poder ter z igual a zero tanto
na origem quanto o bordo de fuga em 1. Então, o bordo de ataque e o bordo de fuga precisam estar nessas posições definidas. Então, se a gente utiliza, manter a cor azul, se a gente aproxima que esse arqueamento tem que ser representado por uma parábola, a gente já tem que, pela condição da origem, z igual a zero para x igual a zero, direto, a gente já obtém a conclusão de que C é nulo. A outra solução, que é uma das raízes, além da origem ser raiz, o bordo de fuga está no ponto 1, ele é uma raiz dessa parábola também. Então, a gente tem aqui o bordo de fuga, z igual a zero para x igual a 1. E dessa condição aqui, a gente vai ter que a equação da parábola vai ser igual a mais b, já que o c a gente já sabe que é zero. Portanto, a é igual a menos b, ou b é igual a menos a, que é o que a gente vai usar na prática. A partir, então, dessa conclusão aqui, a gente tem que o bordo, que a linha de arqueamento é dada por a, e aí a gente tinha ax ao quadrado, e aqui vai ser menos ax. E que pode ser simplificado por ax, x menos 1. E falta agora relacionar esse parâmetro A com delta. Né? Por que trocar? Né? Por que não deixar a constante A? É para que a gente use um parâmetro direto da geometria do aerofólio. Como é muito comum a gente falar desse delta em percentual da corda, a gente já normalizou a corda, então o valor de delta já é a fração da corda. Né? Se a gente coloca 0,01, a gente já sabe que é 1% da corda, então isso se mantém para a gente. Perdão, eu cortei aqui a tela de vocês, né? Portanto, eu quero manter isso, essa forma da linha de arqueamento, sempre em parâmetros geométricos que é do aerofólio, para facilitar para a gente, para ficar direto com o resultado final da conta, ficar direto em parâmetros da geometria que eu não preciso converter antes, mas que eu já tenho, falo, ó, o delta é tanto, eu sei que o arqueamento é tanto, posso relacionar direto arqueamento com sustentação, mais arqueado, aerofólio menos arqueado, o que acontece com a sustentação? Dessa forma, então, o ponto máximo, que é x igual a meio, z igual a delta. Então, da nossa expressão já obtida pela aplicação do bordo de ataque e do bordo de fuga, eu sei que z é igual a delta, o a eu quero calcular, o x é meio, logo, e perdão, eu troquei alguma coisa aqui, não. E aqui, então, a gente vai ter o resultado de menos meio. Com o outro meio, a gente vai ter que delta é menos a sobre 4, ou o a é igual a menos 4 delta. Logo, nossa expressão, nossa forma da linha de arqueamento, o z, ele é dado por menos 4 delta x menos 1. Então, aqui está definido a forma da linha de arqueamento desse aerofólio parabólico, e em cima de um parâmetro geométrico que é o arqueamento, que é o parâmetro que a gente chama de arqueamento, é o valor máximo da altura da nossa linha de arqueamento, da nossa superfície, que representa a média entre o extradorso e o intradorso. Então aqui a gente já definiu o primeiro passo, que é saber qual que é a forma do aerofólio. Tendo isso, agora a gente tem que calcular a derivada e com a derivada calcular os coeficientes. E dos coeficientes AN, a gente calcula os coeficientes aerodinâmicos CL e CM. Tá? São esses os passos básicos que a gente vai fazer. Então nesse segundo momento, vamos fazer aqui o cálculo da derivada da linha de arqueamento, tá? Aqui uma parábola vai ser direto, né? A nossa expressão para essa linha de arqueamento ficou essa aqui.
Então, para a gente calcular essa derivada, a gente pode, inclusive, fazer uma leve modificação nessa expressão e coloca o x dentro do parêntese. Então, a derivada ela é dada por 2x menos 1. Foi direto. É bem simples essa derivada. O segundo passo agora é aplicar a troca de variável que é necessária para definir as integrais e na qual é definida a variação de circulação. A solução do gama minúsculo é em função de uma variável θ que se relaciona com a coordenada horizontal. Então, para vocês lembrarem, então, se nós temos que fazer aqui a troca de variável, então a troca de variável ela é dada por x é igual a c sobre 2, 1 menos cosseno de θ, né? Ou seja, no nosso caso, 1 menos cosseno de θ, tudo isso dividido por 2. A gente precisa substituir essa variável na nossa equação da derivada da linha de arqueamento. Isso para a gente poder trabalhar com aquelas integrais ou aquela relação dos ANs e da derivada de z de acordo com a variável utilizada na formulação, no desenvolvimento da solução da teoria clássica do aerofólio fino. Tá? Então a gente substitui na equação da derivada. Vou colocar aqui o símbolo que é mais fácil. dz dx. E aí a nossa derivada ela fica menos 4 que multiplica delta. 2 vezes 1 menos cosseno de θ sobre 2 menos 1. A gente simplifica. Obviamente que o 1 também vai cancelar com 1. Dessa forma, o menos do cosseno cancela o negativo que está fora. Então, utilizando esse arqueamento parabólico, a nossa derivada de x em x fica igual a 4 delta cosseno de θ. E é muito interessante essa solução, tá? Por isso que muitas vezes aerofólios baseados em funções polinomiais para o arqueamento foram utilizadas no passado, porque a teoria dá uma solução bem simples, muito mais prática essa solução do que outras, tá? Por exemplo, um arco de circunferência, que é uma solução, que é um tipo de aerofólio fino, ele é mais difícil de trabalhar, a solução é mais trabalhosa do que essa solução aqui, tá? Dessa forma, a gente já pode fazer uma comparação da solução com a definição da nossa derivada de z, que vem da teoria do aerofólio fino, tá? Então, nessa videoaula, a gente vai terminar agora a solução por comparação, tá? Depois a gente vai fazer num outro vídeo a solução pelas integrais. Então, nós sabemos que a derivada de z em x do nosso caso é 4 delta cosseno de θ. Por outro lado, nós também sabemos da teoria que esse dz dx ele também é dado, assim como comentei na revisão rápida no começo do vídeo, pelas séries de cosseno.
Se a gente compara as duas equações diretas, ó, a gente não precisa aplicar nenhuma integral, nenhum que vem lá da série de Fourier, para obter a solução dos coeficientes a eles. A gente pode comparar diretamente as duas expressões aqui, ó, e igualar elas. Portanto, se elas são iguais, né, a minha solução 4 cosseno de θ, ela obrigatoriamente tem que ser igual a esta série aqui, ó. É obrigatoriamente que todos os termos da série precisam ser iguais ao outro lado. Então, o lado direito e o lado esquerdo precisam ser iguais. Como que isso é possível? Tá? Como que a gente vai conseguir garantir isso? Primeira coisa para garantir isso é esse primeiro termo aqui, ó, que não depende de cosseno, não aparece do lado esquerdo, só está do lado direito. Então, isso daqui precisa ser igual a zero. E aqui, ó, nós apenas temos um termo que aparece do lado esquerdo, que é o termo para o cosseno de θ. Cosseno de 2θ, 3θ, ou seja, n's maiores do que 1 não aparecem do lado esquerdo. Ou seja, ele é diferente de zero para n igual a 1. Tá? Só essa condição está valendo. Ou seja, se eu considero que o alfa menos A0 precisa ser zero para igualar o lado direito e o lado esquerdo, eu sei que o meu A0 é igual ao ângulo de incidência. E se só o termo de n igual a 1 é diferente de zero, então eu sei que o 4 cosseno θ tem que ser igual a 1 cosseno de θ. Consequentemente, o A1 é igual a 4 vezes delta. E a n igual a zero para n maior ou igual a 2. Porque os cossenos de 2θ, de 3θ até o infinito não aparecem do lado esquerdo. Portanto, seus coeficientes que multiplicam os cossenos, todos os coeficientes são nulos. Dessa forma, a gente garante que o lado direito e o lado esquerdo são iguais. Assim, podemos obter os nossos coeficientes aerodinâmicos, que são o CL igual a 2π A0 mais A1 sobre 2, que vai dar 2π. O A0, que a gente pode ver aqui, ó, A0 deu alfa. O A1 deu 4 delta sobre 2, vai dar 2 delta. E o CM, ao longo da linha de 1/4 da corda, que é igual a π sobre 4, é dado por A2 menos A1. O A2 deu 0 e o A1 deu 4 delta. Portanto, a nossa solução aqui vai ser 0 menos 4 delta, ou seja, nosso coeficiente de momento é dado por menos π vezes delta. Então, primeiro ponto, vamos lá as conclusões, né? Primeira conclusão, nós temos o ângulo de ataque diretamente proporcional à sustentação, se a gente observa um comportamento que o CL é diretamente proporcional ao alfa, e assim como na teoria do aerofólio simétrico, placa plana, essa derivada, a inclinação da curva de CL é igual a 2π, isso se mantém. O 2 delta, ele significa o quê? Que quanto mais alta a linha de arqueamento do aerofólio, mais sustentação o aerofólio gera. Ou seja, eu vou copiar aqui essas duas expressões para ficar mais fácil. Vamos para a próxima lousa. Então, o que acontece? A linha de arqueamento do aerofólio, se relacionando com a sustentação, então aqui eu vou colocar alfa, aqui eu vou colocar o valor de CL.
E eu vou acabar consumindo aqui uma parte do gráfico. Agora melhorou. O que acontece? No caso do aerofólio simétrico, se o delta fosse igual a zero, a gente ia ter uma linha reta. Tá? Então ia ser o valor do aerofólio simétrico. Nós teríamos aquela curva de sustentação, que é essa reta aqui. A derivada é o CL alfa, que é igual, obviamente, a 2π na teoria do aerofólio fino. Quanto maior o arqueamento, maior é o CL. A gente soma um valor constante na curva. Um valor constante vai ser, se a gente separar o parêntese e fazer a distributiva, vai ser 4π vezes delta. Então, para cada valor de delta maior, a gente vai subindo a curva. Ou seja, esse primeiro caso aqui, ó, ele é de um aerofólio placa plana. Se eu coloco um delta pequeno, o que acontece com a curva? Ela vai ser paralela, mas ela vai estar para cá. O que acontece é que esse aerofólio ele é um pouco mais espesso, tá? E se eu faço um arqueamento maior ainda, a minha curva vem para cá, isso daqui é um aerofólio mais espesso ainda. Então, eu desenho um arqueamento maior aqui. A gente pode entender isso de duas formas, né? Como a curva está subindo com o arqueamento, ou a curva está sendo deslocada para a esquerda, tá? Para o lado negativo. E aqui é importante eu fazer em preto, que são esses valores aqui, ó. Esses pontos de cruzamento, tá, são chamados, eles possuem um termo que a gente usa, que é o alfa de L igual a zero, tá? Que é o ângulo de ataque de sustentação zero. No aerofólio simétrico, esse alfa de L igual a zero é próprio zero, o próprio ângulo de ataque zero. E quanto mais arqueado, quanto mais forma tiver a linha de arqueamento, né, maior vai ser a sustentação e mais negativo é o ângulo de ataque. Ou seja, esse aerofólio ele em zero ângulo de ataque gera tanta sustentação, tá, que é o que a gente pode ver nessa parte aqui, eu vou fazer com outra cor, ó. Em zero ângulo de ataque, os aerofólios arqueados geram sustentação. Mas quando ele é muito arqueado, ele tem tanta sustentação que para você zerar essa sustentação, você tem que voar com o nariz para baixo da aeronave. O bordo de ataque tem que se direcionar para baixo para zerar o valor desse ângulo de dessa sustentação. Tá bom? Esse alfa de L igual a zero a gente pode tirar da expressão da linha da curva de sustentação. Eu vou fazer aqui embaixo, ó, porque geralmente a gente vê uma representação da curva de sustentação dessa forma aqui. Isso vale para a asa também, obviamente, e vale para o aerofólio, tá? Então aqui a gente está falando do aerofólio. Nesse caso nosso, na teoria do aerofólio fino, a solução que a gente obteve foi alfa mais 2 delta. Ou seja, daqui a gente tira que o CL alfa é igual a 2π e que o alfa de L igual a zero é igual a menos 2 vezes delta. Então, quanto maior o arqueamento, mais negativo é o ângulo de ataque necessário para zerar a sustentação. Isso é visível experimentalmente em vários aerofólios. Então, se vocês pegam um aerofólio, é mais prático. Se vocês pegam um código como Xfoil e vocês vão gerando aerofólios NACAs cada vez mais arqueados, vocês vão observar que essa curva de sustentação vai ganhando essa forma cada vez mais para a esquerda. Por que eu estou falando mais para a esquerda? Porque a gente vai comentar numa outra aula que o ângulo máximo de sustentação máxima, o ângulo de Stall, ele não vai continuar fixo enquanto você aumenta o arqueamento e a sustentação vai sendo cada vez maior conforme essa curva se desloca para a direita. Isso não vai acontecer. Mas a gente vai fazer isso numa outra aula utilizando o próprio Xfoil como exemplo, ou um outro código para vocês visualizarem isso daí, tá? Mas é interessante e é importante já ter ideia desse comportamento da curva de sustentação que vocês estão vendo. Quanto mais arqueado, maior sustentação.
Por isso que nas competições de aerodesign, em geral, os aerofólios são muito arqueados, porque o avião tem que decolar com baixa velocidade e geralmente com limitação de área de asa, né? Porque chega uma hora que se você aumenta muito a área da asa, você aumenta o peso, então você precisa ter muita sustentação para levantar com o mais rápido possível na pista, né? Ou seja, com comprimento de pista limitado, você precisa na máxima sustentação que você pode numa velocidade que você consegue atingir devido à motorização. Então, é muito comum nesses aerofólios, nessas tipos de aeronave, um baita de um arqueamento. Um exemplo, o Selig 1223, que foi usado muito no passado, ele tem um arqueamento assim ridículo, né? Muito grande. Então, eu espero que esteja estando claro esse comentário sobre a forma da curva de sustentação. Agora a gente vai falar da curva de CM, que ele deu um valor menos π vezes delta. Delta é um valor pequeno, né? Geralmente 2, 3, 4% da corda. Então esse π é dividido por 100, dividido por 50, por 20 e tal. Então esse valor é pequeno, mas o importante é que ele deu negativo. E isso daqui é uma característica que os aerofólios têm, de que se eu pego aqui a curva, perdão, se eu pego a curva CM por alfa, o CM está aqui embaixo. E no teoria do aerofólio fino, CM é constante. Tá? Num aerofólio de verdade, a gente vai fazer um exemplo ainda com dados experimentais, mas num aerofólio de verdade, o CM muda um pouco com o ângulo de ataque. Então existe uma derivada de CM alfa na prática. Na teoria do aerofólio fino, tá? Esse CM 1/4 da corda é constante. E aqui é igual a menos delta vezes π. E geralmente é um valor relativo um tanto menor que zero, né? Em módulo, né? tanto pequeno. Perdão, não tanto menor que zero, tanto menor que 1. Né? Então ele é uma fração da unidade. Bom, para essa aula a ideia era isso. Nós estamos recapitulando aqui. Nós começamos falando da geometria do aerofólio. Obtivemos a forma matemática, a gente precisa de uma expressão para a forma da linha de arqueamento. Aí a gente foi para a teoria do aerofólio fino, que depende da gente calcular na primeira etapa a derivada, depois fazer a troca de variável e obter a expressão da derivada da linha de arqueamento derivada em x. Isso é uma função matemática que tem que estar representada na variável θ. Depois disso, aqui nós fizemos a solução por comparação, tá? Por similaridade ou por semelhança, em que sabendo da teoria que essa é a forma dos coeficientes se relacionando com a derivada da linha de arqueamento, a função que eu obtive, dependendo de θ da linha de arqueamento, da derivada da linha de arqueamento, tem que ser similar a essa daí. Por similaridade, eu consigo chegar a partir de todas as linhas de arqueamento que são polinomiais, eu consigo fazer isso, consigo aplicar essa técnica que eu fiz com vocês, tá? E obtendo os coeficientes A0 e AN, eu posso calcular o CL e o CM. E o CM aqui é 1/4 da corda nesse caso. E aí a gente comentou o comportamento da asa desse aerofólio em função do arqueamento. Quanto maior o arqueamento, maior a sustentação, ou seja, as curvas de sustentação vão se deslocar para cima, ou se preferir interpretar para a esquerda, fazendo com que o ângulo onde o valor do CL é zero vá se deslocando para a esquerda, e o valor do CM nesses aerofólios são sempre negativos, enquanto maior o arqueamento, mais negativos são. Então, mais para frente na disciplina, quando a gente for lá para a parte tridimensional da asa finita, a gente vai ver que isso pode ser um problema, porque essa asa, se ela tem esse momento de arfagem, tentando jogar o nariz para frente, então quanto maior o arqueamento, maior a sustentação, legal, mas quanto maior a sustentação, maior o momento de arfagem, que tem que ser equilibrado. E aí, para equilibrar, geralmente eu tenho um prejuízo de sustentação por causa disso.
Mas isso daí vai ser um assunto mais para frente. Espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo eu vou resolver a partir dessa etapa aqui, da derivada de z em x, mas vou usar as integrais. E com isso eu encerro esse exercício aqui. No próximo vídeo vai ser muito mais curto. Encerro esse exercício e vamos para o próximo exercício de aerofólio fino, que ainda tem um tanto de coisas para fazer. Bons estudos e nos vemos na próxima.